Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Quinto dia de conflito no Oriente Médio sem sinais de trégua. Um míssil atinge o prédio da TV estatal iraniana durante uma transmissão ao vivo. O exército israelense anuncia o assassinato de um comandante militar iraniano em um ataque aéreo noturno. O presidente americano Donald Trump escreve na rede social Truth Social que todos devem evacuar a capital Teherã imediatamente. Ele deixa a cúpula do G7 um dia antes do previsto devido à guerra entre Israel e o Irã. Trump diz que busca o fim real para a guerra entre o país judeu e a República Islâmica e não um cessar-fogo. Estados Unidos e Israel discutem o destino do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Veja também, ataques aéreos russos deixam mais de 10 mortos na capital da Ucrânia. O presidente Lula chega ao Canadá como convidado da cúpula do G7. Beneficiários do Bolsa Família que moram em 6 estados poderão receber a parcela de junho independente do NIT. O Pix automático começa a funcionar. O Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes dos Estados Unidos com vitória de 2-0 sobre o Sperra. O Fluminense fica no 0-0 com o Borussia Dortmund. E estudantes do Instituto Federal do Sertão Pernambucano vão representar o Brasil em um programa de intercâmbio na Suíça. O Jornal Mundial está começando. O conflito no Oriente Médio entre Israel e o Irã entrou para o quinto dia. O exército israelense anunciou hoje que matou Ali Shadmani, chefe do Estado-Maior iraniano em tempos de guerra e comandante militar de patente mais alta próxima ao líder supremo Ali Khamenei. A Agência Internacional de Energia Atômica identificou impactos diretos na usina de Natanz. Israel anunciou nesta terça-feira a morte de Ali Shadmani, o principal comandante militar do Irã. Um porta-voz do exército israelense disse que o óbito ocorreu durante um ataque aéreo noturno a um centro de comando no coração de Teherã. Shadmani foi morto dias depois de assumir o cargo de chefe do Estado-Maior, substituindo Golan Ali Rashid, morto na sexta-feira em um ataque aéreo israelense. Shadmani ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas e era a pessoa mais próxima do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Enquanto isso, fortes explosões ecoaram em Tel Aviv e Jerusalém nesta manhã, após sirenes soarem alertando sobre o lançamento de mísseis do Irã. A República Islâmica alegou ter destruído alvos estratégicos em Israel com a ajuda de drones. E a Guarda Revolucionária disse ter atacado um centro do Serviço de Inteligência Estrangeira de Israel, o Mossad, em Tel Aviv. Os ataques ocorreram no quinto dia de um conflito aberto sem sinais de fim. Israel alega ter atacado o Irã para impedir que o país desenvolvesse armas nucleares, acusação que Teherã nega. A ofensiva deixou pelo menos 200 mortos no Irã, segundo autoridades, enquanto em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu relatou a morte de cerca de 20 pessoas. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou nesta terça-feira que identificou novos elementos que demonstram impactos diretos em salas subterrâneas na instalação nuclear iraniana de Natanz. Israel, uma potência nuclear não oficial, iniciou na sexta-feira ataques com o objetivo declarado de interromper o programa nuclear do Irã. Desde então, os países têm trocado ataques. A agência da ONU tinha indicado na véspera que não tinha indícios deste ataque e considerou que apenas os prédios acima do solo da usina de enriquecimento de urânio tinham sido afetados. Mas nesta terça-feira, a instituição revisou a avaliação com base em uma análise contínua de imagens de satélite de alta resolução.
A usina de Natanz, no centro do país, é a mais conhecida das instalações nucleares do Irã, cuja existência veio à tona em 2002. O local consiste em 2 prédios, um deles subterrâneo para proteção contra este tipo de ataque e um total de quase 70 cascatas centrífugas usadas para enriquecer urânio. Potências ocidentais, entre elas os Estados Unidos, suspeitam que o Irã deseja desenvolver armas nucleares. Teherã nega as acusações. Ontem, um míssil israelense atingiu os estúdios da rádio e televisão pública iraniana, localizada em um bairro residencial de Teherã, que o exército israelense ordenou evacuar horas antes. Um míssil israelense atingiu nesta segunda-feira os estúdios da rádio e televisão pública iraniana IRIB, localizada em um bairro residencial de Teherã, que o exército israelense ordenou evacuar horas antes. O momento do ataque foi capturado ao vivo enquanto uma apresentadora da IRIB falava no ar e a transmissão foi interrompida. A emissora pública anunciou pouco depois do ataque que a transmissão seria retomada e a apresentadora Sahar Emami voltou ao estúdio. Desde a madrugada de quinta-feira, Israel está realizando uma campanha massiva de bombardeios contra diferentes pontos do Irã, que já causaram 224 mortes e mais de 1.000 feridos, segundo as autoridades iranianas. O governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu justificou o início dessa ofensiva, assegurando que sua inteligência tinha conhecimento de que o regime iraniano estava avançando no plano para desenvolver uma bomba nuclear. Do lado israelense, os ataques iranianos lançados nos últimos 3 dias como resposta mataram pelo menos 24 pessoas, de acordo com os dados fornecidos até esta manhã pelo gabinete do primeiro-ministro israelense. O presidente americano Donald Trump pediu ontem que os moradores da capital do Irã deixassem imediatamente a cidade, endossando os alertas do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ele deixou a cúpula do G7 mais cedo, um dia antes do previsto devido ao conflito. Na manhã de hoje, Trump anunciou que não está interessado em um cessar-fogo, mas em um real fim da guerra. O presidente americano Donald Trump pediu nesta segunda-feira que os moradores de Teherã deixem imediatamente a cidade. Todos devem evacuar Teherã imediatamente, escreveu Trump em sua conta na plataforma Truth Social, durante uma cúpula do G7 no Canadá, sem fornecer mais detalhes. Cerca de 10 milhões de pessoas vivem na capital iraniana. O alerta ocorre quando Israel intensifica seus ataques no Irã, que, segundo o governo israelense, tem como objetivo destruir as atividades nucleares contestadas do Estado teocrático. Mais cedo, o exército israelense emitiu um aviso pedindo que os moradores de um distrito deixassem suas casas em Teherã, repetindo a tática usada em Gaza, onde deslocou a maior parte da população palestina desde os ataques de 7 de outubro de 2023. Trump tem evitado responder diretamente se os Estados Unidos participarão das ações militares israelenses, embora afirme que o país não esteve envolvido nos ataques iniciais. O presidente americano Donald Trump deixou prematuramente na noite desta segunda-feira a cúpula do G7 no Canadá, onde se mostrou mais envolvido no conflito entre Israel e Irã e inclusive pediu para que Teherã fosse evacuada. Depois de um dia de reuniões com líderes do Grupo dos 7, Trump recorreu à sua rede Truth Social para apoiar Israel e lançar um alerta para a evacuação de Teherã. Pouco depois, a Casa Branca informou que o dirigente deixaria a cúpula um dia antes do previsto. Trump tinha reuniões previstas com líderes de México e Ucrânia para esta terça-feira. Em diversas ocasiões, Trump não quis dizer se os Estados Unidos participarão da ofensiva militar de Israel, mas garante que não esteve envolvido nos bombardeios iniciais que o exército israelense lançou na última sexta-feira sobre instalações militares e nucleares iranianas. Antes do anúncio de sua partida prematura, Trump afirmou em termos vagos que um acordo será firmado sobre o conflito entre Irã e Israel. O presidente americano Donald Trump usou a plataforma Truth Social nesta terça-feira para falar sobre o conflito entre Israel e Irã. Em uma postagem, o republicano afirmou que os Estados Unidos não matarão o Ayatollah Ali Khamenei, pelo menos não por enquanto. O magnata disse que a localização do líder supremo do Irã é sabida e que seria um alvo fácil, mas está seguro lá. O presidente americano acrescentou: "Não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está se esgotando", e completou em letras maiúsculas: "Rendição incondicional".
Em outra publicação, Trump aumentou as dúvidas sobre se Washington vai se juntar aos ataques israelenses contra a República Islâmica ao escrever: "Nós temos controle completo e total dos céus sobre o Irã", elogiando o uso de armamentos fabricados nos Estados Unidos, embora sem mencionar explicitamente Israel. Mais cedo, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou o Ayatollah Ali Khamenei que ele pode ter um destino similar ao do presidente iraquiano Saddam Hussein, deposto e posteriormente executado. Eu aviso o ditador iraniano contra continuar a cometer crimes de guerra e lançar mísseis contra civis israelenses. Ele deve lembrar o que aconteceu com o ditador no país vizinho ao Irã, que tomou o mesmo caminho contra Israel. O chanceler israelense Gideon Sa'ar optou por um tom mais ameno e declarou que uma mudança de regime no Irã não é o objetivo desta guerra, mas pode ser um resultado. A declaração foi feita enquanto visitava Rishon LeZion, no centro de Israel, atingida no sábado por ataques de mísseis iranianos. O presidente Lula chegou ao Canadá hoje para participar da reunião da cúpula do G7. O Brasil não é um membro do grupo, mas o chefe de Estado foi convidado. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Alberta, no Canadá, nesta terça-feira para participar da cúpula do G7. O Brasil não está entre os 7 países mais industrializados do mundo, mas Lula tem sido convidado para reuniões do grupo desde seu retorno à presidência em 2023. Esta é a 51ª cúpula do G7. A previsão do Itamaraty é que a segurança energética será um dos temas de discussão entre os países membros e as nações convidadas como o Brasil. O embaixador Maurício Lírio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente, citado pela Agência Brasil, observou que o evento terá como foco tecnologia e inovação, diversificação e viabilidade de cadeias produtivas de minerais críticos, além de infraestrutura e investimentos. O Brasil participa da sessão ampliada da cúpula juntamente com outros 6 países convidados. O encontro acontece meses antes da cúpula do clima da ONU, a COP30, que vai ser realizada em Belém do Pará. Veja a seguir, o Pix automático começa a funcionar. E as estudantes que vão representar o Brasil em um programa de intercâmbio na Suíça. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. O Pix automático começou a funcionar ontem. Empresas de todos os portes podem contratá-lo no banco de sua preferência. Para fazer pagamentos, o serviço é gratuito. A reportagem é de Caio Teles. O Pix automático esteve disponível para a população a partir desta segunda-feira. A nova ferramenta é uma alternativa ao débito automático tradicional e até ao cartão de crédito, facilitando o pagamento de contas recorrentes, como de energia, de água, mensalidades escolares, taxas de condomínios e assinaturas. Com o Pix automático, o usuário poderá autorizar a cobrança uma única vez e as contas serão pagas automaticamente, sem precisar repetir o processo a cada novo vencimento. A configuração da ferramenta, no entanto, depende que cada uma das empresas prestadoras do serviço, escola, academia, companhia de energia e entre outras, libere essa forma de pagamento aos clientes. Empresas de todos os portes, incluindo microempreendedores individuais que quiserem começar a receber pagamentos por meio do Pix automático, precisam contratar esse serviço no banco ou instituição financeira da sua preferência. É necessário que a empresa esteja ativa há mais de 6 meses, a fim de evitar que golpistas criem companhias fictícias para realizar cobranças fraudulentas, segundo o Banco Central.
O Pix automático é diferente do débito automático, a medida que permite que a empresa, a partir da contratação do serviço com um banco, receba Pix automáticos de clientes de qualquer instituição financeira. Antes, era necessário firmar um convênio de débito automático com cada um dos bancos, o que dificultava o processo para pequenas e médias empresas. Para que isso funcione, todos os bancos e instituições financeiras serão obrigadas a permitir que os clientes paguem com o Pix automático as contas de empresas que oferecerem a ferramenta, independentemente do banco contratado por elas. Já oferecer o serviço para que as empresas recebam pela modalidade será opcional. Beneficiários do Bolsa Família de alguns municípios de 6 estados irão receber a parcela do mês de junho, independente do número de inscrição social. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira, 16, a parcela de junho do Bolsa Família. Mas, atenção, os beneficiários de alguns municípios de 6 estados recebem um pagamento nesta segunda, independente do NIS. Recebem nesta segunda-feira, 16, os beneficiários do Bolsa Família com número de inscrição social, o NIS, de final 1. Mas, em cidades em situação de emergência ou em calamidade pública, beneficiários receberão um pagamento independente do NIS. É nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima, São Paulo e Sergipe. Aos demais beneficiários, prepare o print do calendário. O auxílio gás também será pago nesta segunda-feira às famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, com final 1. Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia cerca de 5,3 milhões de famílias. Neste mês, o benefício corresponde a R$ 108, com a aprovação da emenda. Pelo menos 14 pessoas, incluindo um cidadão americano, morreram hoje em ataques aéreos russos contra Kiev. Foi um dos mais mortais contra a capital ucraniana desde o início da guerra. Várias pessoas morreram, incluindo um cidadão americano, em ataques aéreos russos contra Kiev nesta terça-feira. O anúncio foi feito pelas autoridades ucranianas após um dos ataques mais mortais contra a capital desde o início da guerra. O ministro do Interior, Igor Klimenko, detalhou que os bombardeios russos atingiram 27 locais em diferentes distritos da capital, incluindo prédios residenciais, estabelecimentos de ensino e infraestrutura crítica. Quase 50 pessoas ficaram feridas em Kiev e outras 50 em Odessa, uma cidade portuária no sul da Ucrânia. A Rússia continua atacando o país apesar dos esforços dos Estados Unidos para garantir um cessar-fogo após mais de 3 anos de conflito. As negociações estão paralisadas. Moscou rejeitou a trégua incondicional imposta por Kiev e seus aliados europeus e a Ucrânia não aceitou exigências russas como ultimatos. O Flamengo estreou com o pé direito na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, ao vencer o Esperance da Tunísia por 2-0. O Fluminense ficou no 0-0 com o Borussia Dortmund. O Flamengo venceu o Esperance da Tunísia por 2-0 no Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles da NFL. O time carioca foi o terceiro brasileiro a estrear na Copa do Mundo de Clubes, depois de Botafogo e Palmeiras. A vitória deixa o Flamengo empatado na liderança do grupo D com o Chelsea, que mais cedo venceu o Los Angeles FC por 2-0 em Atlanta. Com um dos elencos mais caros das Américas, o time carioca dominou desde o início uma das equipes mais vitoriosas da África. O Flamengo encara agora o Chelsea na sexta-feira na Filadélfia. Já o Fluminense entra em campo nesta terça-feira contra o Borussia Dortmund. O Fluminense estreou nesta terça-feira na Copa do Mundo de Clubes, enfrentando o Borussia Dortmund. Apesar de dominar a partida, o tricolor carioca não conseguiu furar a defesa adversária e o placar ficou em 0-0. Destaque para o goleiro do time alemão, o suíço Gregor Kobel, que fez boas defesas ao longo dos 90 minutos.
A partida no MetLife Stadium, arredores de Nova York, foi a primeira do Grupo F, que conta ainda com o Ulsan Hyundai da Coreia e Mamelodi Sundowns da África do Sul, que vão se enfrentar em Orlando. Com o empate do Fluminense, os brasileiros fecham a primeira rodada da competição invictos. O Botafogo já havia vencido o Seattle Sounders, o Flamengo derrotou o Esperance da Tunísia e o Palmeiras também ficou no 0-0 contra o Porto. 6 estudantes do campus Petrolina, zona rural do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, vão representar o Brasil em um programa de intercâmbio na Suíça. Veja na reportagem de Elisiane Victória. 6 estudantes do campus Petrolina, zona rural do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, IF Sertão P, foram selecionados para representar o Brasil no Summer University 2025, programa de intercâmbio organizado pela Escola Superior de Viticultura e Enologia de Changes, na Suíça. O embarque será dia 4 de julho. Nathalie de Castro, Lasmin Vieira, Maria Tainara Rezende, Viviane Quintas, Taires Evangelista e Sabrina Brito foram aprovados em seleção interna do IF Sertão P. O Instituto é o único no Norte e Nordeste a oferecer o curso superior de tecnologia em viticultura e enologia. E em 2024 recebeu nota máxima em avaliação de renovação de reconhecimento realizada pelo Ministério da Educação, MEC. Com o intercâmbio na Suíça, as estudantes vão ter a chance de representar o Instituto Federal do Sertão Pernambucano em outro país. A oportunidade de conhecer tecnologias diferentes das trabalhadas no sertão. Na área de viticultura e enologia, é compartilhar experiências e aprendizados com pessoas de diferentes culturas. Essa foi a matéria da repórter Elisiane para o Jornal Mundial. Sucesso para elas. Sim, eu vou representar muito bem. Nós avisamos que essa semana o Jornal Mundial foi gravado hoje, também será na quinta, sexta e sábado. Os outros programas não estão tendo devido à semana de provas, né, do Caio, que coordena lá no outro estúdio, né, no nosso polo lá de Fortaleza, da TV Mundial. Ele está muito ocupado por conta das provas com os estudos, então não haverá os outros programas. Mas a gente vai trazer as informações para vocês através do JM. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até quinta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.